Viemos aqui participar desta mesa, e desta mesa da Eucaristia, onde nós vamos encontrar ali remédio e sustento para a nossa vida. Vamos receber o pão vivo descido do céu. Então a gente volta para esta semana em que está começando com uma semana cheia de graça. Se eu não venho na igreja, como é que eu vou ter uma semana cheia de graça? Eu vou ter uma semana sem graça. Esta já é o primeiro milagre que Deus faz na nossa vida. Ter uma semana cheia de graça, abençoado, cuidado por Ele. E hoje as leituras de nós falam muito para nós sobre a misericórdia e o amor de Deus. Eu não quero sacrifícios, eu quero misericórdia, disse Jesus. E na primeira leitura, já centenas de anos atrás, o profeta Oséias já dizia numa sua profecia: é preciso saber segui-lo para conhecer o Senhor. Então ninguém conhece a Jesus se não segue Jesus, se não anda no seu caminho. Quando que é o caminho de Jesus? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao céu se não for por mim, disse Jesus. Então é bem claro o ensinamento de Jesus para nós. É preciso saber segui-lo para reconhecer. E termina dizendo: quero amor, não sacrifícios, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Esta é a primeira leitura. Depois temos a carta de São Paulo também aos Romanos, falando de Abraão. Abraão, contra toda a humana esperança, firmou-se na esperança da fé. Por isso ele é reconhecido por todos nós como o pai da fé, aquele que acreditou, aquele que, sendo muito idoso, acreditou nas palavras de Deus que o conduziam. E nele, Jesus foi entregue por causa de nossos pecados, mas também Jesus ressuscitou para que todos nós tenhamos vida e vida em plenitude. Acabamos de escutar a boa notícia de Jesus no seu Evangelho. Que coisa linda! Você prestou bem atenção como começa a narração dessa proclamação do Evangelho de Jesus? Partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos. Que coisa maravilhosa! Você poder pensar, Jesus viu um homem. Podia dizer, Jesus viu um pecador ali que precisava de conversão. Não, Jesus viu um homem em primeiro lugar. Jesus olha nos nossos olhos em primeiro lugar. Não chamou Mateus de pecador, apesar de ser reconhecido como pecador, porque naquela época dos fariseus que trabalhavam na coletoria de impostos eram os pecadores. Mas Jesus viu o homem, olhou nos seus olhos, e ele lhe disse: segue-me. E ele levantou em seguida e seguiu a Jesus. Não ficou esperando: não, Jesus, eu vou até em casa falar com a minha família. Não, ele seguiu, levantou-se, fechou a sua mesa lá, né? E guardou tudo e seguiu Jesus. É esse o seguimento de Jesus: deixar tudo pela causa do bem. Todos os apóstolos fizeram isso, né? Pedro, pescador, famoso lá com a sua empresinha de pescar peixe. Venha Pedro, segue-me. Venha Tiago, segue-me. E assim foi feito com cada um. Segue-me. É a palavra de Jesus disse para todos nós nesse domingo. E Jesus depois foi à casa de Mateus. Foi lá, né, almoçar, talvez jantar, comer uma pizza, sei lá, naquele tempo. E convidou tanta gente. E eram muitos cobradores de impostos, muitos pecadores, sentados com Jesus. Mas como Jesus sentar com os pecadores vai ser mal visto, mal falado? Jesus queria a salvação do homem. Jesus não apontava o dedo
para as pessoas, Ele queria misericórdia, Ele queria a chance de todos aqueles que acreditassem puderam andar no seu caminho de bondade que Jesus veio dar para nós. Mas quantas pessoas, talvez tenham olhado naquele momento como padre, que às vezes sai, vai almoçar na casa de uma pessoa, às vezes ela não é da mesma religião que o padre. Tem uma pessoa aqui, um brigadeiro, eu sou muito amigo dele, evangélico, Aí ontem ele falou: padre, não vejo, não se esqueça, quinta-feira lá em casa, Então eu vou na casa dele, como amigo, amigo dele. Muita gente diz: o padre está frequentando a casa do evangélico, a gente vai mudar de religião. Não, ele é meu irmão, ele também é amado por Jesus. E essas pessoas aqui, que Jesus foi lá para trazer eles, para caminhar com eles, porque eles estavam dispersos, eram pecadores, eram gente que cobrava impostos, os cobradores de impostos, alguns fariseus, tem sempre no nosso meio, que a gente não seja um desses daqui. Alguns fariseus viram aquilo que estava acontecendo e perguntaram aos discípulos: então, por que o mestre come? Por que o mestre vai na casa dos cobradores de impostos? Por que o mestre convive com os pecadores? Mas Jesus já saiu da frente, Jesus escutou bem, Jesus escutava tudo, que acontecia ao seu redor. Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Que coisa mais certeira da vida de Jesus, Aquele que precisa são os pecadores, aqueles que estão desanimados, aqueles que estão sem força, aqueles que são julgados injustamente. É esses aí que precisam da misericórdia de Deus. Por isso Jesus estava ali. Aprendei, pois, com o que isso significa. Ensina Jesus para nós nesse domingo. Quero misericórdia e não sacrifício. Jesus espera de nós, seus filhos e seguidores, que nós tenhamos misericórdia. Essa semana eu vou na Aparecida do Norte de a pé. Mas você aguenta? Não, vou tentar. Não, Jesus não quer sacrifício. Jesus quer misericórdia. Jesus quer que a gente seja melhor do que foi ontem, como servidor da sua palavra, e plantando aqui como testemunho, Se todos os meus discípulos também, Jesus disse, testemunhar de Deus para caminhar com Ele. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. O justo já caminha, o justo já segue Jesus. Agora os pecadores andam se excluídos, Andam por toda parte aí. É esses que Jesus quer. O reino de Deus é para todos. Jesus veio para ser pregado na cruz pelo pecado de todos nós. Todos nós, Jesus pagou nessa cruz os nossos pecados, derramando o seu preciosíssimo sangue. Que nós possamos levar hoje esta mensagem de Jesus. Quero misericórdia e não sacrifício. Creio, Senhor,